Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine, falando mais um vídeo sobre cinema e desta vez eu vou lhes falar sobre cinema e a mistura de artes. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem. Bom, como eu falei para vocês, cinema e a mistura de artes. O cinema é uma arte original? Claro que é. Mas ele também tem uma mistura de outras artes. De uma certa forma, é claro que é, porque pensa bem, o cinema ele começou com um meio de fotografia. Tanto que os inventores do cinematógrafo, os irmãos Lumière, também trabalhavam com fotografia e eram filho de um que trabalhava com fotografia também. Então uma coisa foi complementando a outra. A fotografia. A diferença da fotografia para o cinema é que a fotografia a gente só vê as imagens, enquanto que no cinema a gente não vê somente as imagens. O cinema é um audiovisual. No começo era só visual também, mas o fato é que tinha movimentos. E sempre vai ter, porque isso é o cinema. Tanto que a origem é kinema. Kinema significa movimento, que aí vem a palavra cinema. E também a abreviação, né, de cinematógrafo. Outras artes que complementam com o cinema, por exemplo, a pintura. A pintura exerce grande influência para os cenários. Um grande exemplo é o Akira Kurosawa, um grande diretor que fora no seu tempo, já faleceu há 27 anos, mas assim que gostava de botar as pinturas, tanto que ele gostava de pintar também. E o que dizer da dança? Várias danças marcantes que a gente vê no cinema, principalmente nos musicais. A engenharia. A engenharia também é uma grande ajuda na relação do cinema. Um grande destaque da engenharia que eu gosto de ressaltar são aqueles storyboards. Os storyboards fazem muita diferença em relação a isso. Claro, quando a pessoa é perfeccionista, como era o caso do Hitchcock, em relação aos pássaros. O cinema tem uma mistura de tudo quanto é artes, e as outras artes também podem ter uma boa relação com o cinema. Eu citei a pintura, podemos dizer também desenho. Fazem imagens relativas de cinema, livros sobre cinema. E falando em livros, a gente vê que quando um determinado livro faz sucesso, muitos deles acabam tendo a sua versão em adaptação cinematográfica. Hoje em dia já não é mais tão comum isso, mas antigamente, um livro assim de grande sucesso, praticamente a pessoa ficava sem ler o livro para nada. Já via o filme direto. O cinema, com a sua mistura de artes, a gente tem muito a aprender e tem muita coisa interessante nisso tudo. Pintura, a engenharia, literatura, o que dizer da música? Aquelas trilhas sonoras marcantes, tanto trilha sonora que é a parte instrumental, quanto as canções, elas dão aquele realce de beleza dentro de um filme. Enfim, o que não falta no cinema é um conjunto e um acúmulo de tudo quanto é arte, botada numa só. Cinema é uma coisa maravilhosa de se ver. No cinema a gente pega registros de uma época que aconteceram. Algumas são reais, outras são ficcionais. Mas sempre tem aquela coisa que marcou. Tanto que os primeiros filmes que a gente tem notícia, como vocês já viram, alguns deles, assim, o comecinho, eram reais mesmo, não tinha encenação nem nada, como tem hoje. Bem, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês num próximo programa falando sobre cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.